Olá, eu sou o Dr. Leonardo Sandri, sou formado pela Universidade Positivo de Curitiba e aqui eu vou tirar algumas dúvidas breves sobre o coronavírus e os seus cuidados. O que é o coronavírus? O coronavírus nada mais é do que um vírus respiratório, da parte do coronavírus, e ele afeta basicamente o trato respiratório e um pouco da parte sistêmica também. A variante Ômicron é mais perigosa, a gente considera, devido à alta taxa de infectividade dela. Ela contamina mais, contagia mais do que as outras variantes que tivemos anteriormente. Então, ela é muito mais fácil de passar adiante o vírus. A vacinação contra o coronavírus é de extrema importância para a população mundial de maneira geral, tanto de crianças até idosos. Hoje em dia a gente tem a maior taxa de contaminação devido a essas variantes, Ômicron e tudo mais, porém a gente tem uma taxa de mortalidade muito menor. Isso com certeza devido à vacinação em massa que foi feita no mundo inteiro. Então a vacinação sim é muito importante para esse controle, principalmente de não agravamento da doença. Todas as vacinas do coronavírus, antes de serem distribuídas ao público, são aprovadas por comitês públicos, alguns internacionais, Anvisa e tudo mais, feito testes, retestes, até chegar ao ponto que ela pode ser aprovada para vacinação em massa. Então, todas as vacinas disponíveis são eficazes e são necessárias ser aplicadas. Os cuidados que temos que ter na parte de lavar as mãos, passar álcool gel após ou antes, são necessários porque o vírus, por se espalhar de maneira respiratória, pelo ar, ele fica na superfície, principalmente em mãos, onde a gente coloca muito no rosto, mucosa. Então lavar as mãos, passar álcool gel evita tanto que a gente transmita quanto que a gente pegue o vírus. O distanciamento social e o uso de máscara ainda são um dos principais fatores para evitar pegar ou passar adiante, contaminar alguém com o vírus. Então ainda é necessário manter o distanciamento social e o uso de máscara nos ambientes. A pandemia devido ao coronavírus ainda não acabou, a gente ainda vive num mundo que está em pandemia, então todos os cuidados ainda são necessários e mesmo assim não são suficientes para conter ela por hora. Então a gente ainda está em pandemia e devemos manter esses cuidados da vacinação.
As fake news que se espalham desde o início do coronavírus e tudo mais, elas são de caráter pejorativo, principalmente para informações verdadeiras, né? Que seria o contrário da fake news, tanto quanto Covid, coronavírus, outras transmissões e outras notícias. Então, antes de qualquer informação que você vai coletar e pegar para você, tenta ver sempre a fonte, de onde que ela vem, qual que é o intuito dessa informação e quem que é que está falando, quem são as fontes e as referências dela, para não ficar informando coisas falsas e às vezes até mesmo espalhando adiante informações que podem prejudicar alguém.